aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um MedSpace. A gente está aqui de novo para desvendar mais um mistério do mundo médico e hoje o papo é sobre um tema que, admito, pode dar um friozinho na barriga de algumas pessoas. A gente vai falar sobre o uso do fórceps no parto. O fórceps, né, ele tem uma fama, às vezes um pouco controversa, mas a verdade é que quando bem indicado, ele pode ser um grande aliado na hora do parto. É isso aí. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E para a gente começar, já vou te jogar direto numa situação para você visualizar quando o fórceps pode ser necessário. Imagina o seguinte, uma mulher de 40 anos, que já teve outros filhos com problema cardíaco, está com 39 semanas de gravidez, já está em trabalho de parto ativo, mas completamente exausta. Chegou a hora de fazer força para o bebê nascer, mas ela simplesmente não tem mais energia nenhuma para empurrar. A médica obstetra, vendo essa situação, considera usar um fórceps para ajudar a finalizar o parto de forma mais rápida e segura, claro, depois de garantir que a dor da mãe está controlada com analgesia. E aí a pergunta que surge é, qual a condição fundamental essencial para que esse procedimento seja realizado? Essa é uma pergunta crucial porque mostra que a decisão de usar o fórceps não é tomada de qualquer jeito, né? Existem critérios muito bem definidos para isso. E essa ideia que às vezes a gente ouve por aí de que o fórceps é uma ferramenta ultrapassada, perigosa, precisa ser analisada com cuidado. Em certos casos, ele ainda é muito importante. Sim, é verdade. Parece que existe um certo medo em relação ao fórceps, talvez por causa de histórias que a gente ouve, ou até por causa de como ele é retratado em filmes e séries, né? Mas na obstetrícia moderna, quando a gente tem indicações precisas, uma equipe médica experiente, o fórceps pode ser um grande aliado. Ele pode diminuir o tempo do parto, que é um momento super desgastante, e evitar complicações tanto para a mãe quanto para o bebê. Exatamente. E o ponto principal para entender isso é que o fórceps não é usado aleatoriamente. Existem regras, critérios rigorosos que precisam ser seguidos à risca para garantir a segurança e a eficácia do procedimento. Não é uma decisão que se toma assim no calor do momento, sem avaliar tudo com muita atenção. E quais são essas regras? Quais são as condições que a equipe médica precisa observar antes de considerar o uso do fórceps? A primeira regra, e talvez a mais importante de todas, é que a dilatação do colo do útero esteja completa, ou seja, 10 centímetros. Não tem como usar o fórceps se o colo do útero não estiver totalmente aberto. Tentar fazer isso pode causar lesões graves tanto na mãe quanto no bebê. Imagina que o colo do útero é uma porta e o bebê precisa passar por essa porta. Se a porta não estiver totalmente aberta, tentar forçar a passagem com fórceps pode acabar machucando o bebê. Faz todo sentido. Se o caminho não está totalmente livre, usar um instrumento para forçar a passagem pode ser muito arriscado. E qual a próxima regra, o próximo ponto crítico? A segunda regra é que as membranas amnióticas, ou seja, a bolsa, estejam rompidas. Para que o fórceps consiga pegar a cabecinha do bebê de forma correta e fazer a tração, a bolsa precisa ter rompido. Certo, então já temos duas condições. Dilatação total e bolsa rota. E qual seria o terceiro ponto que a gente precisa prestar atenção? O terceiro ponto é a posição do bebê e o quanto a cabeça dele já desceu na bacia da mãe. A cabeça do bebê precisa estar encaixada, o que significa que ela já passou pela parte mais estreita da bacia. E, idealmente, essa cabeça precisa estar no plano zero de Guilherme, ou abaixo dele. Usar o fórceps quando a cabeça do bebê ainda está muito alta aumenta muito o risco de lesões. O plano zero de Dili é aquela referência que os médicos usam para saber como a cabeça do bebê está progredindo na bacia, né? Exatamente. As espinhas isquiáticas, que são ossinhos da bacia da mãe, servem como pontos de referência, e o plano zero é uma linha imaginária que passa no nível dessas espinhas. Então, o bebê está no plano zero ou abaixo, significa que a cabeça dele já está mais baixa, mais perto de sair. Se o bebê está em -1, por exemplo, significa que a cabeça ainda está acima do plano zero, e o uso do fórceps seria mais arriscado. Imagina tentar levantar um objeto pesado com uma corda, mas a corda está meio solta. Se você puxar com muita força, o objeto pode acabar caindo. Entendi. É como se o bebê ainda não estivesse numa posição firme o suficiente para ser puxado com fórceps. E a última regra, que inclusive é uma das opções de resposta para a nossa situação clínica, fala sobre o estado do bebê, né? Isso mesmo. A quarta regra, e não menos importante, é que o bebê esteja vivo. O fórceps é uma ferramenta para auxiliar no nascimento de um bebê vivo em situações específicas. Se por algum motivo o bebê não tiver mais vida, o fórceps não deve ser utilizado. A forma como o bebê vai nascer vai ser decidida de acordo com outros fatores. Essa é uma informação muito importante. Então, voltando ao nosso caso, a gente tinha 4 opções para responder qual a condição fundamental para usar o fórceps. A. Presença de concepto vivo. B. Dilatação cervical de pelo menos 8 centímetros. A C. Integridade das membranas amnióticas. E D. Apresentação fetal no plano N de Deli. Considerando tudo que a gente já conversou, qual dessas opções seria correta? A resposta correta é a letra A. Presença de concepto vivo. Como a gente já explicou, se o bebê não estiver vivo, o uso do fórceps não se justifica e outras medidas vão precisar ser tomadas.
E por que as outras opções estão erradas? A opção B, dilatação cervical de pelo menos 8 centímetros, está errada porque a dilatação precisa ser completa 10 centímetros para garantir a segurança do procedimento. A opção C, integridade das membranas amnióticas, também está errada porque a bolsa precisa ter rompido para que o fórceps possa ser usado. E a opção D, apresentação fetal no plano 1 de Lee, também está incorreta porque a cabeça do bebê precisa estar pelo menos no plano 0 para que a tração seja feita de forma segura. Show de bola. Esclareceu tudo para mim. Então, para a gente recapitular tudo que a gente aprendeu hoje, quais são os 4 pontos-chave para a gente ter em mente quando se fala em usar o fórceps? Para ficar mais fácil de lembrar, a gente pode usar uma fórmula. Dilatação total, plus ruptura das membranas, plus cabeça encaixada, plus bebê vivo. Se algum desses pontos não estiver presente, o fórceps não deve ser utilizado. Essa fórmula é ótima. Muito mais fácil de guardar na memória. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, o que você recomendaria? O que mais seria legal eles pesquisarem sobre o uso do fórceps? Acho que seria muito interessante se aprofundar nas indicações específicas para usar o fórceps. Por exemplo, em casos em que o bebê não está recebendo oxigênio suficiente, quando a mãe está exausta e não consegue mais fazer força, ou quando o trabalho de parto simplesmente para de progredir naquela fase final. E também seria legal conhecer os diferentes tipos de fórceps que existem e como cada um é utilizado. E claro, entender a importância de uma equipe médica experiente para realizar esse procedimento com segurança. No caso da nossa paciente, a condição cardíaca dela também influencia na decisão, porque adiciona uma urgência maior para finalizar o parto. Perfeito. E com essa visão geral sobre as condições essenciais para usar o fórceps, a gente espera ter desmistificado um pouco esse instrumento e mostrado que, quando usado corretamente, ele pode ser muito importante. Com certeza. É fundamental que tanto os profissionais de saúde quanto as futuras mamães entendam que o fórceps, quando usado de forma correta, seguindo todos os critérios, é uma ferramenta valiosa e que pode fazer toda a diferença para um parto seguro. E, se você achou essa conversa interessante, compartilhe com seus amigos, com seus colegas. Conhecimento nunca é demais, né? E fiquem ligados aqui no Medspace para mais informações e curiosidades sobre o mundo da medicina. Muito obrigado pela sua participação hoje. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Até a próxima!